E olha só, agora nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Você aí de casa, está cuidando corretamente da saúde do seu coração? Pois é, estudos recentes, feitos na Europa, inclusive, nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, revelaram a relação entre o frio e o aumento de casos de doenças cardíacas. E chegaram à seguinte constatação, Dani. A exposição a baixa temperatura sobrecarrega o sistema cardiovascular, pois força reações fisiológicas para manter o corpo aquecido. Portanto, com os dias mais frios, alguns cuidados são essenciais, até mesmo com a alimentação, viu? E quem vai esclarecer todas as nossas dúvidas a respeito do assunto é o cardiologista Dr. Diego Garcia. Seja muito bem-vindo, doutor. Prazer recebê-lo aqui no Mais Vida. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo, viu? Muito bem. Vamos falar do coração, hein? Olá. E ó, os meninos têm até música aí de infarto, a gente estava brincando aqui no intervalo, né? Vieram com tudo, com o tema certinho. E a gente quer saber, doutor, quais os cuidados que a gente tem que ter no dia a dia para manter o nosso coração funcionando, batendo direitinho? Eu acho que o principal, a gente precisa manter sempre um estilo de vida saudável, né? Que inclui basicamente alguns pilares, como atividade física regular, e a recomendação da OMS é 150 minutos por semana, tendo uma frequência mínima de 3 vezes na semana, uma alimentação saudável, se manter dentro do peso, moderar no consumo de sal, moderar no consumo de bebidas alcoólicas, não fumar. E hoje em dia o que está muito em alta é o gerenciamento do estresse, que eu acho que é a nossa principal dificuldade, como a gente consegue manejar, encarar aquele estresse do dia a dia, sem deixar que isso interfira no nosso bem-estar, na nossa saúde. E o estresse a gente acha que é gerado só pelo trabalho, mas não, às vezes é por você ficar tempo demais no telefone, cuidando da vida dos outros, não é? Tudo isso deixa a gente estressado, né, Fabinho? Aliás, falar em estresse, vamos mandar aqui um beijo carinhoso também pro Chico Show. Chico, nosso câmera, Chico. tá em casa assistindo a gente, Melhoras, viu? descansa bem. Ele também sofreu aí um pouquinho com essa questão do estresse. Não é fácil para ninguém. Agora, ô doutor, nós falamos um pouquinho agora sobre a questão do inverno. Explica pra gente como é que é essa questão da relação do inverno com os problemas cardíacos. Então, a gente tem alguns estudos que começaram a ser feitos porque alguns médicos começaram a notar que a frequência de idas assim, pronto-socorros, internações, aumentava muito durante o inverno. E a gente tem essa constatação que pode aumentar até, em média, 30% dos casos de infarto ou de descompensação de alguma doença cardiológica. Basicamente, isso acontece por quê? Porque durante o inverno a gente tem um processo que a gente chama de vasoconstrição. Basicamente, os vasos do corpo, eles ficam com um assim, calibre menor. Isso faz com que a pressão possa ficar mais alta, sobrecarregue mais o coração. Também durante o inverno, geralmente a gente ingere menos líquido, né? A gente ingere menos líquido, pode fazer com que o sangue tenha algum problema na coagulação, facilitando também a ocorrência de infarto, pressão alta, arritmias e etc. Entendi. E a incidência de infecções respiratórias, né, na época do frio, pouca gente sabe disso. contribui? Também contribui, exatamente. Isso é uma pergunta ótima. Pouca gente sabe, tem muitos vírus respiratórios que são responsáveis por exacerbar ou às vezes por deflagrar algum tipo de doença cardiológica. Por exemplo, pacientes que têm insuficiência cardíaca, às vezes um quadro respiratório é suficiente para descompensar o quadro dele assim, cardiológico. Da mesma forma, tem doenças como miocardite, que é uma inflamação do músculo do coração, que está muito associado à ocorrência de assim, vírus assim, respiratórios. Entendi. Agora, por acaso, tem grupos de risco que são mais propensos a ter esses problemas nessa época do ano? Ou é toda a população que tem que ficar atenta? Eu acho que toda a população ela tem que ficar atenta, mas assim, eu diria que principalmente pessoas idosas, né, acima de 60 anos, e principalmente pessoas que já são cardiopatas, né? Ou seja, pessoas que já têm algum tipo de doença no coração, hipertensão, que já têm insuficiência cardíaca, algum quadro de arritmia ou que já tiveram infarto, essas pessoas precisam ficar mais atentas. Mas basicamente atentas como, né? Que a gente fala, mas e aí, doutor, como é que a gente faz isso? Sim. Basicamente, se hidratando bastante, ficando um pouco mais atento a todos esses sintomas que podem surgir, como dor no peito, falta de ar, aferindo com maior frequência a pressão, às vezes arterial. Lembrando que pressão alta é, na maioria das vezes, um inimigo silencioso. Eu não sei se vocês sabem disso. A maior parte dos pacientes que têm pressão alta não sabe que tem pressão alta, porque muitas das vezes ela não vai dar sintoma. Então, a gente só vai saber que a pressão está alta se a gente medir. Então, pressão... Tontura, nada? Às vezes tem tontura, às vezes pode ter
algum tipo de cefaleia, uma dor na nuca, mas muitos dos pacientes são assintomáticos. No consultório, isso é o nosso assim, dia a dia. O paciente chega com 14/9, 15/9, 18/11 de pressão e completamente assintomáticos. Então, a gente tem que encarar o tratamento da hipertensão arterial de forma muito objetiva. Então, acho que uma dica que eu daria é isso. Você que é hipertenso, afira mais a sua pressão durante assim, esse período. Se você tiver algum tipo de alteração, procure, obviamente, o teu médico cardiologista para que ele possa fazer uma avaliação e possa te orientar naquilo que vai ser necessário. E quem tem a pressão muito baixa, hein? Porque tem muita gente que, assim como eu, a minha pressão normal é 10/6. E aí, eu até brinquei com o doutor aqui antes da gente começar o programa. Falei, gente, o estúdio está muito quente, minha pressão vai baixar ainda mais, né? Anne, excelente pergunta. Isso é uma dúvida muito frequente, porque a gente acha que a pressão arterial ela é um valor fixo. A minha pressão tem que ser 12/8. Então, se está acima de 12/8 é alta, se está abaixo disso, a pressão é baixa. Na verdade, o valor de normalidade para pessoas adultas, ele varia de 9/6 até 13/8. Ou seja, a sua pressão 10/6 ainda é considerada uma pressão normal, que é muito frequente em assim, pessoas jovens, mulheres jovens, isso é extremamente frequente. E muitos estudos mostram que quanto mais próximo do limite inferior da assim, normalidade, menor a incidência no futuro de eventos assim, cardiovasculares. Por isso que a gente é tão rigoroso no assim, controle da hipertensão arterial. Mas da mesma forma como no frio, a gente tem um processo de vasoconstrição, que os vasos fecham, quando assim, estamos em ambientes quentes ou até mesmo no calor, praia, enfim, a gente tem um processo inverso, processo de vasodilatação. Isso pode fazer com que a pressão caia. Então, mesmo a sua pressão sendo normal, seja 10/6, mas é próximo ao limite inferior, se você está em um ambiente quente, em um dia quente, a sua pressão pode realmente ter uma queda. E se tem uma queda, você pode ter tontura, você pode ter mal-estar, você pode ter desmaio. Então, você tem que tomar um cuidado redobrado quando você está em ambientes quentes. Primeiro, evitar, claro, esses assim, ambientes quentes, mas quando você tiver, tomar bastante líquido e não deixar de se alimentar. Tá vendo, gente? Eu gosto de ar-condicionado, não é por frescura. Viu, mulher jovem? Mulher jovem. Deixa eu ver, ó. Vamos às perguntas dos telespectadores? Vamos Tem lá. muita gente participando. Coloca pra gente aqui, Tiago, 11 95033 6870. Olá, boa noite a todos. Então, hoje, pela terceira vez, senti um mal-estar muito estranho, doutor. Eu estava caminhando às 10 da manhã e senti o ar faltar e as coisas à minha volta sumindo. Ficou meio escuro, uma sensação de morte e de ver tudo sumindo, medo e a pressão em seguida estava 13/9. 106 batimentos cardíacos. O que o senhor aconselha a fazer? Meu nome é Ana Matiello. Oi, Ana, tudo bem? Boa noite. Ana, você teve um quadro de lipotímia, ou seja, a gente chama isso de pré-síncope, ou seja, você quase teve um desmaio, provavelmente. Isso tem muitas causas, desde causas cardiológicas, neurológicas, às vezes, por exemplo, postural, o que é extremamente frequente. Às vezes você está muito tempo sentado, deitado, você levanta de uma vez, você pode ter uma queda, às vezes, assim, pressórica e isso ser responsável. Que, na verdade, eu te aconselho que, eu acho que se isso é um sintoma que te preocupa, eu acho que você precisa procurar realmente ajuda médica, porque pode ser tratado, de fato, de algum tipo de doença cardiológica. Nem sempre grave, mas isso, com certeza, tem alguma causa, isso pode ser tratado. Muito bem. A Maria José de Bragança Paulista escreveu: boa noite, tive pneumonia o mês passado e agora parece que eu tenho uma batata inteira no peito. É alguma coisa no coração, dói o peito. Maria, isso precisa ser visto com um pouco mais de cuidado. É claro que quando a gente pensa em dor no peito, a gente fica sempre com medo de que seja alguma coisa cardíaca, né? Mas a gente tem que lembrar que existem outras causas de dor no peito, como, por exemplo, doenças pulmonares. Então, pode ser que essa sua dor no peito tenha alguma coisa a ver com esse teu processo de pneumonia, mas é óbvio que a gente precisa investigar e descartar também doenças cardiológicas. Certo. José Maldonado também entrou em contato com a gente e disse o seguinte: doutor, eu tenho 60 anos, já passei em vários cardiologistas e sempre a minha pressão é abaixo de 12/8. Quase sempre me dá mal-estar. É normal? É exatamente isso que a gente estava comentando, né? Se caso a sua pressão, José, ela for acima de 9/6, é considerada uma pressão normal. O que a gente precisa avaliar é quais são essas situações que estão associadas
com esse teu sintoma, com esse teu mal-estar, para a gente saber se isso de fato pode ser tratado de algum tipo de doença cardiológica ou não. Muito bem, e temos aqui mais uma pergunta. Minha mãe está com uma tosse há vários meses e isso pode ser alguma coisa com o coração? É uma tosse que não acaba nunca, já passou por vários médicos e nada de resolver essa tosse. Quem está perguntando é o Walter Luiz, de Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Claro. Pode ser sim do coração, a gente tem muitas causas de tosse crônica, dentre elas doenças assim respiratórias e também tem doenças cardíacas, até mesmo doenças do sistema do trato gastrointestinal, refluxo às vezes dá muita tosse. Mas assim, no coração a gente tem doenças que provocam o que a gente chama de processo de congestão pulmonar, basicamente água no pulmão, né? E isso pode levar à tosse, ou seja, pessoas que têm insuficiência cardíaca, pessoas que têm problemas em válvulas do coração, podem ter tosse seca de forma crônica, ou seja, às vezes a tosse é o único sintoma que assim, o paciente tem. Mas geralmente acompanhado da tosse tem sempre a falta de ar aos esforços, ou seja, observe se você tem algum tipo de cansaço para fazer um esforço que antes você não sentia. Por exemplo, se você antes subia 2 lances de escada e antes disso você se sentia bem, agora não, você sobe 1 lance e você já fica cansada. Isso pode ser um sinal que você possa ter alguma doença do coração. O meu xará lá, o Fábio, de Duque de Caxias, pergunta: doutor, eu sinto muitas palpitações no coração sempre quando eu acordo de manhã. O que isso pode ser? É normal? Isso pode ser normal porque durante a manhã, principalmente quando a gente acorda, a gente tem uma descarga adrenérgica maior. Então a gente sai de uma situação de repouso, onde a gente tem a pressão arterial mais baixa, a frequência cardíaca mais baixa. Eu não sei se vocês sabem, naturalmente, normalmente a nossa pressão e frequência cardíaca caem em média 10 a 20% durante o sono. Uau! Isso é normal, porque a gente fica em um estado basal. E quando a gente acorda, naturalmente a nossa pressão sobe um pouco, a nossa frequência sobe um pouco e a gente quando acorda, às vezes dependendo da forma como acorda, às vezes um pouco mais agitado, às vezes com uma ligação, às vezes com um filho, pai, acorda. Às vezes já te dá como alguém se fosse aquele caçamba da frente da sua casa. Exatamente. Então, às vezes pode dar aquele, entre aspas, tranco, ou seja, aquele assim estímulo maior. Isso pode ser uma descarga adrenérgica que faça com que o teu coração ele fique mais acelerado. Não é preocupante o seu coração estar acelerado. O preocupante é se a tua frequência está alta e se isso é uma arritmia. Porque nós temos um estímulo fisiológico, né? Que, por exemplo, quando nós praticamos atividade física, quando nós estamos às vezes um pouco mais ansiosos, a nossa frequência cardíaca está um pouco mais alta, mas é o ritmo normal do coração acelerado. Não é nenhum tipo de arritmia. Uma coisa, no caso da Dani, que ela falou, por exemplo, que ela tem a pressão baixa, também diminui 10% ou não? Também diminui. Também diminui. A média, naturalmente, a gente tem esse exame que avalia isso muito bem, que é um MAPA, que é o monitoramento ambulatorial da pressão arterial. Ele mede a pressão arterial durante 24 horas, em torno de 70, 80 medidas durante o dia e durante a noite. E a gente verifica isso porque um dos parâmetros de normalidade é que a pressão caia entre 10% a 20%. E o paciente que não tem essa queda durante o sono pode significar que ele tem um risco aumentado para apresentar hipertensão arterial no futuro. Que medo. E a gente está falando aqui de horário, de medir pressão e tudo mais. A Iracema, de Balsas, ela falou assim: boa noite, eu sou hipertensa e gostaria de saber quantas vezes tenho que medir a pressão durante a semana e o horário ideal para fazer isso. Excelente pergunta, Iracema. Nós, assim, não temos esse tipo de informação consolidada, mas o que eu poderia dizer, Iracema, para você é assim: a sua pressão arterial precisa estar controlada o dia todo. Se for de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Mas qual que é a principal recomendação? Que você faça essa aferição em estado de repouso. Né? Ou seja, que você afira a sua pressão quando você estiver mais calma, tranquila, não chegue da rua e já vai direto aferindo pressão arterial, porque ela vai estar um pouquinho mais alta. Não subir 3 andares de escada e de repente medir a pressão. Exatamente. Então, lembrar que esses valores de referência é para pressão arterial em repouso. Normalmente, sob qualquer tipo de estímulo, estresse, esforço físico, a nossa pressão arterial sobe mesmo. Então, tem que ser em condições de repouso, pode ser qualquer horário do dia.
E, de preferência, umas 2 a 3 vezes na semana, pelo menos, para você ter certeza que a tua pressão está Doutor, ok. tem uma pergunta que chegou aqui, bem rapidinho, tá? Claro. Boa noite, eu gostaria de saber, doutor, quais são as novas tecnologias farmacêuticas para tratar a hipertensão arterial, até porque falamos muito sobre isso. É a Maria Paula, de Itapetim, Pernambuco, e ela disse que gosta muito do nosso programa. Ó, beijo para você, viu? Basicamente, hoje, se nós temos drogas que são mais potentes e que têm uma duração um pouquinho maior. Antigamente nós tínhamos drogas que nós tínhamos que dar 3 vezes por dia. Hoje a gente dá uma única droga, uma única vez por dia e ela faz efeito durante 24 horas. Além do que tem menos efeitos colaterais e tem uma potência maior. Muito bem. A gente tirou algumas dúvidas, são inúmeras as dúvidas que surgem. O nosso WhatsApp fica bombando aqui. Qualquer dia o Dr. Diego volta aqui para esclarecer mais dessas dúvidas, mas quem quiser também entrar em contato ou saber mais, está aqui o site que é www.g2health.com.br. Certo, doutor? Obrigado, Dani. Obrigada, Obrigado, viu? Fábio, pela participação.